Alô, alô, som. Vou deixar um de mão para ver. Você vai sair no centro? Vou. É só subir a chavinha, tá? Tá. Tá bom. Oi. Olá. Diminuir o ar-condicionado, porque o boné faz parte do se aquecer contra o ar. Então, vamos começar o debate. Vou chamar a Lina Chamy, diretora do filme. Pedro Neusmann, responsável pela edição e mixagem do som. Pela edição e mixagem do som, Laura Escorel, diretor de fotografia, e o Henrique Reganati. Falei certo seu nome, Reganati? Henrique, eu vou pedir para você mencionar alguns filmes na sua autobio que você não falou, daí eu peço que você já... Tá? Ou então, vamos fazer o debate desse lindo documentário e Cobra, um autorretrato. Então, aqui ao meu lado, Lina Chamy, diretora e roteirista, desenvolve um trabalho autoral que explora a linguagem cinematográfica, tanto na ficção como no documentário. Lina participou de importantes festivais como Cannes, San Sebastián, Havana, Montreal, entre outros. Seus filmes conquistaram prêmios e reconhecimento nacional e internacional. Lina é graduada em Música e Filosofia pela New York University e mestre em Música pela Manhattan School of Music, também em Nova York. Lina dirigiu os seguintes longas-metragens: Tônica Dominante, que recebeu, entre outros, o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, a PCA, em 2001. Via Láctea, de 2007, teve sua estreia mundial no Festival de Cannes, seleção oficial da Semana Internacional da Crítica, recebendo, entre outros, o prêmio Casa de América, em Madrid, na Espanha, e com a participação em mais de 80 festivais pelo mundo, somando inúmeros prêmios. Santos, 100 anos de futebol arte, de 2012, filme oficial do centenário do Santos Futebol Clube. São Silvestre, de 2013, que recebeu o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, como melhor documentário. Os Amigos, de 2014, longa, ficção, premiado no Festival de Gramado. Dorina, Olhar para o Mundo, 2016, longa documentário para HBO. Santos de Todos os Gols, 2019, venceu o Cinefute, de 2019, e melhor filme. E o Cobra, Autorretrato, de 22, é seu 8º longa, um documentário sobre Eduardo Cobra, grafiteiro e muralista brasileiro de renome internacional. O filme recebeu menção honrosa... Está bom ou está muito alto? Está bom assim? O filme recebeu menção honrosa do júri no Fest de Lisboa, em 23, e é vencedor do troféu Grande Otelo como melhor longa-metragem documentário do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro de 2023. Aqui, Laura Escorel, que fez a direção de fotografia, né, desse filme. Laura Escorel dirigiu os filmes Fotografação e Sonho Sem Fim e os curtas-metragens Improvável Encontro e Libertários. Dirigiu a série para a TV Itinerários do Olhar e foi co-diretor do filme A Fera na Selva. Foi diretor de fotografia, entre outros filmes, de São Bernardo, Toda Nudez Será Castigada, Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, Batismo de Sangue, Bye Bye Brasil, Jogo Subterrâneo, Brincando nos Campos do Senhor, Chico, artista brasileiro, e, mais recentemente, O Pai da Rita e O Lodo. Só um minutinho. Aqui.
Foi coordenador e supervisor técnico do restauro da obra completa de Leon Hirschman. Trabalhou junto à equipe da Cinemateca no restauro de alguns clássicos do nosso cinema. Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, Chica da Silva, Os Herdeiros e Chuvas de Verão, de Cacá Diegues, Os Fuzis, de Rui Guerra, Terra em Transe, de Glauber Rocha. Escorel é membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, AMPAS, e um dos fundadores da Associação Brasileira de Cinematografia, ABC, a qual presidiu em 2 ocasiões. Aqui, ao meu lado, Henrique Reganati. Aqui tem um CV dele que está muito curto, eu vou pedir para ele falar mais algumas coisinhas. Trabalho com audiovisual desde 2005. Dentre os trabalhos, como editor e coordenador de pós, a maior realização foi fundar a Zumbi Post e se tornar colorista. São 11 anos desempenhando exclusivamente essa função, focado no entretenimento. Eu vou pedir aqui para ele mencionar alguns filmes que ele... Obrigado, Mara. Eu não vim preparado para os filmes, mas, pela coincidência, participei da correção de cor do Fotografação com o Lauro, da ficção O Lodo também, de fotografia do Lauro. O Santos de Todos os Gols, mencionado pela Lina, também tive essa honra de participar. E, ao longo desses 11 anos, a gente, Gibi e eu, batemos a marca de 1000 filmes coloridos, Uau. Entre longas e curtas metragens. E o mais recente, talvez, a ficção do Mamonas Assassinas, que também foi bem desafiador. Enfim, são diversos, mas a boa coincidência de 3 citados aqui, eu ter participado com eles também. Bacana, obrigada. E o Pedro Neusmann. Pedro Neusmann é editor e mixador de som, vídeo e outras mídias audiovisuais. Depois de cursar a Faculdade de Cinema e Vídeo na ECA USP, foi trabalhar com seu então professor José Luiz Sasso, em sua empresa de finalização de som para cinema, no ano de 2000. Começou como assistente e, a partir de 2002, passou a assumir a mixagem de longas e curtas. Desde então, são mais de 60 longas mixados. Possui sua própria empresa de pós-produção de áudio, a Artéria Imagem e Som. De 2006 a 2009, foi professor de som de cinema na IC, em São Paulo. Ganhou o prêmio de melhor edição de som no 9º Festival Cine Música pelo filme De Menor, de Caru Alves de Souza. 4 vezes finalista no Prêmio ABC, na categoria Melhor Som. Em 2015, por D Menor. Em 2016, por Rio Cigano, de Júlia Záquia. Em 2019, por Sequestro Relâmpago, de Tata Amaral. E, em 2022, por Cobra Autorretrato, de Lina Chamy. Então, vamos começar aqui o debate. Lina, vou te convidar para fazer uma primeira apresentação aqui de onde surgiu a ideia do filme, enfim, como tudo começou. Tá. Vocês me ouvem? Tá bom? Bom, primeiro eu queria agradecer a ABC pela sessão. É uma sessão sempre muito bacana e estamos muito felizes de estar aqui. Muito obrigada, ABC. Queria também agradecer a cada um de vocês por estarem aqui também. Fico sempre muito feliz. O filme só existe quando ele é projetado. Então, muito obrigada. Como começou este filme? Foi um acaso, eu diria. Um jornalista, o Edson Veiga, que um dia me perguntou se eu queria conhecer o Cobra. Eu disse que sim, que eu curtia muito o trabalho dele. Fui até o ateliê do Cobra, nós nos conhecemos ali. E, na verdade, eu estava sendo chamada para, eventualmente, fazer uma filmagem em Nova York, porque ele iria daqui a uns... Ele estava para ir para fazer eram 28 murais, se não me engano, para fazer um trabalho de 28 murais em Nova York, que é a cidade que mais tem murais dele, e ele queria que alguém filmasse. Mas era uma viagem em 3 meses, era dali a 3 meses, e não tinha como, não teria como filmar em 3 meses em Nova York, como levantar, enfim, como ter equipe, condições, estrutura, dinheiro.
E eu falei, olha, gostaria muito, mas não consigo. Em 3 meses é impossível levantar uma produção. E aí eu falei, mas por que a gente não faz um filme sobre você, sobre a sua obra? E ele falou, ok. E aí começou essa ideia, aí eu formatei algo que na verdade é um filme sobre ele, sobre a pessoa dele, e através da pessoa dele a gente entende um pouco da obra dele, quem ele é e por que ele faz o que ele faz. Foi assim que começou, foi relativamente rápido, esse encontro foi, eu acho que no início de 2018, e a gente estava filmando em 2019, metade do ano. Essa é a história. E como o próprio Cobra diz, né, um encontro um tanto inusitado entre ele e eu, mas que no final foi muito bonito, porque eu tenho imensa gratidão a ele, eu agradeço a ele por este filme e o considero um amigo, e para mim foi uma jornada muito interessante, né, intimista, e uma oportunidade muito legal de contar a história dele, e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade, e eu acho que teve um final feliz, porque ele gostou muito do filme, e isso para mim é o maior, neste caso, reconhecimento. Obrigada, Lina. Então, perguntar para o Lauro como que foi ali o processo de filmagem. Uma pergunta até que faria para ela, mas ele pode responder também. Vocês filmaram tudo de uma vez só, ou vocês filmaram em diferentes períodos? E daí queria que você falasse um pouco também como você pensou a fotografia. E eu vi também a Lina numa entrevista que ela deu, falando que você pegou a questão da insônia dele, né, como um eixo ali condutor. E daí, antes de perguntar para ela mais sobre isso, perguntar para o Lauro como foi filmar a insônia. Se ele já tinha filmado a insônia antes. Não, na verdade, o que eu posso contar é que a Lina e eu víamos conversando até sobre a possibilidade de fazer um outro projeto juntos. E aí, num certo momento, a Lina me liga que queria tomar um café e me diz, não, apareceu uma outra coisa, eu acho que não tem nada a ver com você, não sei se é para você fazer, mas talvez você queira fazer. E aí me apresentou ao Cobra, que eu conhecia mal, na verdade. Me explicou mais ou menos o que era o filme, e eu aceitei, a gente tinha vontade de trabalhar juntos, eu achei que o projeto era instigante, interessante. E começou, então, uma produção que se prolongou ao longo de bastante tempo. E acho que a Lina pode falar melhor disso do que eu, mas eu acho que o filme foi sendo feito aos poucos, gradualmente. O filme, a impressão que eu tenho, embora já no primeiro encontro, eu lembro que a Lina falou um pouco em David Lynch como uma referência para o filme. Eu lembro de você contar isso como a coisa da insônia, a coisa da estrada. Foi essa a primeira imagem que a Lina trouxe. Mas eu lembro também que a gente foi fazendo o filme, a gente começou pela entrevista, as longas entrevistas, que a Lina colocou como uma necessidade para ela de acabar de encontrar o personagem, encontrar o próprio filme. Então, o filme foi feito em várias etapas, misturando vários materiais, vários tipos de câmera. E eu acho que aí a Lina devia continuar, porque depois eu quero dizer uma coisa, mas só depois dela falar, tá bom? Então, dá mais essa... A pergunta sobre como... e também qual foi a estrutura do filme, porque daí também já prepara para todos falarem. Na verdade, filmamos em 2 etapas, né, Lauro? A gente filmou em maio de 2019 a entrevista, que era uma longa entrevista, 2 dias no estúdio, né, que nós pensamos seria o lugar ideal. Eu não queria fazer a entrevista no ateliê dele, eu queria um lugar que fosse neutro, e, ao mesmo tempo, a gente tinha recursos, né, enfim, para poder trabalhar a imagem um pouco melhor e tal. E 2 meses depois, fizemos as externas, que aí foram 12 diárias. Então, foram 2 diárias no estúdio e 12 diárias na rua. E, evidentemente, essas diárias da segunda parte da rua
já estavam pautadas pelo que tinha acontecido na entrevista, né? Então, a entrevista me deu um norte, foi ponto de partida para tudo. Insisto, acho que é um filme bastante intimista, não é um filme sobre a obra do Cobra, é sobre ele, e a entrevista foi muito por aí. Eram 2 dias em que a gente tinha uma ordem cronológica. Eu começava com a infância, vinha a adolescência, nós fizemos isso num dia, o dia seguinte a gente completou, chegamos à maturidade, ao sucesso, né, que ele alcança a fama mundial, e a gente tinha uma última parte que a gente até tinha o croma no fundo, lembra que nós queríamos, que a gente sabia que mexeria no fundo, que queria trabalhar isso imageticamente, que foi uma parte que eu falei das obras dele. E é interessante, porque é nessa parte, digamos assim, que surge, e foi o Lauro que lançou essa, não sei se você lembra, você disse para mim, por que a gente não pede para ele fazer um retrato dele mesmo? Porque eu tinha algumas ideias sobre ele. Aliás, eu tinha várias pré-ideias sobre ele, né? A coisa do padrão que o marca tanto, enfim, isso era uma coisa que era muito forte para mim. Eu queria entender um pouco a relação dele com esse padrão, que ao mesmo tempo é o sucesso, mas é uma espécie de também o amarra, né? Porque ele mesmo fala, não, os meus murais coloridos, eu tenho uma busca muito mais profunda do que isso. Quer dizer, justamente essa coisa do padrão me impressionava muito, né? E o fato dele ser um retratista, dele pintar várias pessoas, personalidades, dele estar sempre pintando o outro. E você, Lauro, num dado momento, falou, por que a gente não pede para ele pintar ele mesmo? Né? Isso foi na última parte, que foi uma ducha de água fria, porque ele disse, nem pensar. Isso que está no filme. Ele fala, eu não me vejo, meu autorretrato já está nas obras e tal, e de fato ele é muito íntegro, o Cobra, assim, ele é muito na dele, né? E foi uma negativa retumbante ali. E eu acho que ela funcionou, porque, no fundo, talvez tenha me jogado ainda mais para buscar essa alma. E eu falava, né, eu quero talvez conseguir pôr na tela algo que represente esse autorretrato. Autorretrato, quando eu digo auto, no sentido de ser uma coisa muito de dentro dele e não de fora para dentro. Então, eu acho que a entrevista pautou as diárias seguintes. E você estava falando da insônia, nós filmamos a insônia depois, a insônia tinha surgido com muita força na entrevista, e eu achei que era o fio condutor do filme, e a gente foi filmar a Estrada Escura, que inclusive o Lauro não foi na Estrada Escura. A Estrada Escura quem fez foi a Fernanda Tanaka, né? Que é a Castelo Branco, que imageticamente representa a insônia, que, enfim, essa travessia dele, essa jornada noite adentro. Lauro, você? Não, o que eu acho que para mim foi muito interessante acompanhar esse processo da Lina, porque o filme foi acontecendo. E depois de nós termos filmado, a gente teve entramos no mundo da pandemia. E a Lina sumiu com o filme, não dava notícia mais do filme. E depois, talvez, de um ano de pandemia, ela me liga e diz, não, eu montei o filme e queria que você visse. E quando eu vi o filme, tenho que admitir que o filme, para mim, foi toda uma revelação. Quer dizer, a maneira com que ela tinha elaborado, editado os materiais, concatenado tudo aquilo que tinha sido captado, não necessariamente com aquela finalidade, quer dizer, o aproveitamento, a construção audiovisual que ela fez. Eu lembro que, quando eu vi, eu fiquei absolutamente encantado. Quer dizer, na minha cabeça tinha havido uma transformação, uma criação de um documentário muito diferente dos que nós estamos habituados a ver,
Então, era isso que eu queria comentar. Quer dizer, o filme ele foi acontecendo. Quer dizer, eu lembro que, quando a gente estava no estúdio, isso eu lembro de eu ter sugerido. Eu disse... Mas eu estava sendo apresentado ao refletor Sky Panel. Aí o eletricista estava me mostrando que ele era capaz de mudar de cor. E na hora que eu vi aquilo, que eu não tinha visto, eu disse, Lina, por que a gente não ilumina ele com essas cores? Então fizemos aqueles planos, mas a utilização que ela fez dessa imagem é que depois me fascinou quando eu vi o filme pronto. Quer dizer, a imagem era bonita em si, mas a maneira que ela aproveitou a imagem é que eu achei maravilhoso. A outra sugestão que eu lembro que eu dei, logo no primeiro encontro, a Lina tomando café ali na padaria perto de casa, eu disse, Lina, eu acho que esse é um filme que precisa usar o drone. Eu disse, esse filme, se não tiver drone, não vai funcionar, não dá para filmar só do chão. Agora, a utilização que ela fez do drone é que eu acho que é fascinante, a maneira com que ela captou os murais todos da cidade e criou uma narrativa aérea do filme. Por outro lado, ela é uma diretora que chegou e disse, Laura, eu quero uma bicicleta com 7 câmeras presas nela. Eu fiquei totalmente com 7 câmeras numa bicicleta. Como assim? E vocês veem no filme como ela aproveitou. Então, é um filme que ela foi costurando, tecendo. E eu nunca vou esquecer esse momento da revelação do filme que ela tinha imaginado, que foi, para mim, encantador. Obrigada, Laura, muito legal. Pedro, esse filme, o som tem um peso importantíssimo, né, para a qualidade do filme, tudo é muito impactante. Daí queria que vocês falassem um pouco como foi esse trabalho. Boa noite. Então, acho que não sei se vocês repararam no final do filme, nos créditos, quem assina o desenho de som é a Lina, né? E então a Lina sempre faz isso, já sei lá quantos filmes que a gente já fez junto, mas nesse filme ela chegou com um desenho de som da montagem já muito desenvolvido, muito pronto. E isso é muito bom, assim, porque aí a gente trabalha em cima desse conceito que já está lá, né? E então e, ao mesmo tempo, a Lina sempre dá uma liberdade muito grande para a gente criar, para dar ideias novas e tal. Mas eu acho muito bom trabalhar com um diretor ou diretora que sabe o que quer, né? E, enfim, Lina, você é a desenhista de som do filme. Eu também venho da música, né? Então o som para mim é muito importante. Mas eu e o Pedro somos parceiros desde o primeiro longa. E o Pedro você sempre dá vida, sai da ilha com algum desenho. Isso foi se desenvolvendo de fato. Mas o trabalho, o Pedro consegue dar vida e realizar, né, esse desenho, e sempre avançar com ele. Então sai uma estrutura, mas eu acho que a gente trabalhou bastante. Eu me lembro de um dia você falando, é um filme minimalista, coisas que enfim, eu nem tinha me dado muito conta, mas são muito poucos sons. Parece que tem uma parafernália de sons, mas tem pouquíssimas pistas, na verdade. Então, eu acho que essa compreensão e essa capacidade, talvez essa construção, né, da coisa efetivamente, ela só acontece na mixagem. Acho que tem uma coisa bem interessante sonoramente no filme, que é você tem alguns trechos em que você tem um som que não espelha a imagem, né? Por exemplo, um som do mar na estrada, um som de algo que não está na imagem, que não está na tela. Em outros, você tem sons que estão na imagem, mas eles são mínimos, assim, um destaque para alguma coisa. Por exemplo, uma cena que tem uma subjetiva da bicicleta chegando no Ibirapuera, né? E aí tem uma pomba que voa e a gente escuta o bater de asas dessa pomba.
mas você não escuta o som do parque, dos passarinhos, do trânsito ali do Ibirapuera, né? Não é como se você estivesse lá. A gente pega um elemento da imagem e esse elemento vai ter um som, né? Isso causa um estranhamento também e um destaque tanto para a imagem quanto para o som. Imagino que seja um desafio muito grande e muito gostoso, né? Trabalhar com quem já traz um monte de ideias. Trabalhar com a Lina... Eu estava vendo outro dia uma entrevista, mal comparando, ou comparando também, do diretor de arte que faz os filmes do Wes Anderson. E daí fala, não, mas então é a cara dele, ele vai definir tudo. Ele fala, não, sim, tem a cara dele, mas é uma delícia fazer direção de arte, porque daí eu viajo, né? Então, potencializa tudo, muito legal. Daí queria agora falar com o Henrique, com o Lauro, todo esse desafio também, né, das cores, né, sendo que a pessoa, né, o tema era a cor é muito importante, né? Boa noite a todos. Exato, Mara. Acho que o que eu consigo trazer da experiência de colorir o filme, acho que são os desafios e uma particularidade da cor. Acho que o desafio principal foi que o filme foi, de fato, finalizado na pandemia, e não só a pandemia da Covid, mas a pandemia política que a gente vivia. Então, a Zumbi Post passou por um processo de retração, a gente fechou as portas, dispensou os colaboradores, e eu trouxe todos os equipamentos para a sala da minha casa, um escritório 2x2, e Lina e Lauro mantiveram meu nome como coloristas, tiveram empatia com a situação, e a gente coloriu num ambiente sim, desconfortável, e talvez o desafio disso foi que os encontros eram escalonados, né? Então, eu recebi a Lina no primeiro momento, e depois o Lauro a gente trabalhou, então teve uma logística. Gastamos um pouco mais de energia, mas no final deu tudo certo. Mas foi, acho que, o desafio principal, né? E no final deu tudo super certo, e enfim. O outro desafio fica por conta... Senti um leve arrepio assistindo o filme, quando eu lembrei do trabalho que deu, a quantidade de câmeras no filme, e os drones, né? A quantidade de máscaras e ajustes que a gente fez, Laura e eu, tinha que ser preservado em todo o movimento. Então, o filme da Lina trouxe um pouco dessas imagens longas e contemplativas, né? Então, trouxe um pouco mais de trabalho na execução dessas correções, né? Então, eu lembrei disso assistindo, falei, nossa, essa cena gastou algumas horinhas. Então, teve esse desafio. Mas acho que uma particularidade que eu queria trazer para vocês em relação à cor no primeiro dia que eu recebi a Lina, ouvia a ideia dela em relação à cor do filme, baseado na narrativa, ou como que isso tinha que contar a história. E ali, lá no primeiro dia, decidimos, e claro, em conversa com o Lauro também, que os brancos do filme deveriam ser levemente azulados, né? E que isso iria ajudar o filme. Enfim, foi uma conversa que, no final, eu entendi, no decorrer do processo, e hoje, depois de algum tempo assistindo, o quanto que isso foi importante. A escolha do azul trouxe uma certa introspecção para o cenário ao redor das obras dele. E, com isso, a gente ganha uma importância por duas razões. Primeiro, a gente conseguiu criar um contraste entre a obra dele e o entorno. A obra dele, ele usa muito bem as cores nas obras dele, mas a sensação que a gente tem é que as cores elas são predominantemente quentes. Mas não, ela é uma junção de várias cores que, na verdade, a sensação que a gente tem é de vivacidade, né? É uma obra muito viva, né? Muito multicolorida. E criando essa cor, esse leve esfriamento ao redor, trouxe o destaque que a gente buscava para as obras dele. Eu acho que se a gente tivesse feito um filme um pouco mais neutro ou solar, a gente criaria um ambiente mais aconchegante e mais interagido do cenário com a obra. E a escolha dessa cor trouxe essa importância imensa. E a segunda coisa que eu trago como uma leitura minha também é que, fora da obra dele, esse azul me traz, aí já é uma leitura minha também na questão da psicologia da cor, que é um ambiente mais introspectivo, deprimido, triste, que é a leitura que eu tive do artista como pessoa, coisa que eu não conhecia dele. E aquele ambiente frio, deprimido, triste, era o que eu imaginava dele. Na verdade, se a cabeça dele, o coração dele, ou o mundo dentro da cabeça dele, do coração dele, tivesse uma cor, seria aquela cor nublada, sabe? E a obra dele é essa luta, é esse confronto dele
né, de fugir desse mundo. Ele diz ali que ele não gosta do autorretrato, né, que na verdade a obra dele retrata ele. Discordo. O que retrata ele é esse filme que mostra esse conflito entre aquele eu deprimido com o eu querendo ser notado, ser valorizado, sabe? E que é a obra colorida. No final, a gente conseguiu fazer uma leve virada, esquentando um pouquinho o filme, que tem a presença das crianças na escola, a presença do filho dele. Ali, em nenhum momento, a gente usa essa escolha da cor, né? Mas eu acho muito importante o que a gente conversou lá atrás e trabalhou, e quanto que isso ajuda a gente hoje a fazer essa leitura, que eu levo com o coração na parte psicológica mesmo, que é um artista muito triste, eu senti. Hoje espero que ele não sofra disso, mas quando eu tive o primeiro play do filme, eu senti muita tristeza, e eu acho que funciona bem essa expressão. Que linda colocação. Então, as cores do trabalho dele seriam uma reação a esse Eu universo senti isso quando eu interno assisti. dele. Porque a gente vê na rua, né, a gente fala, nossa, que obra linda. A obra do Oscar Niemeyer é minha favorita. Eu fico muito impactado com essa obra. Me chama muita atenção. E a gente faz uma análise errada, né? A gente fala, nossa, é um cara alegre. É quase que o sintoma do clown, né, do palhaço, né? Geralmente o cara que faz muito, cuida muito dessa poesia é o cara que está triste, né? E quando a Lina trouxe o filme, eu percebi essa tristeza, essa depressão dele, né? E, enfim, aí o confronto e o conflito das cores ajudou muito na narrativa. E só um detalhe: as cores que são colocadas tanto com a luz do Lauro ou como sólidos durante o filme, eu coloco na conta da genialidade da Lina, porque aquilo não foi feito na correção de cor, aquilo foi feito na montagem. Aquilo não tem o papel do colorista, aquilo é a montadora. Eu não entendi. Aqueles sólidos que entram quando você tem uma cor por completo, sim. sabe? Começo, né? No Mustang dele ou no Play Center, aquilo veio pronto para mim. Aquilo lá é genialidade da Lina. Fala para a gente um pouco dessa escolha de cores também. Não, eu lembro que a gente teve lembra que nós tivemos uma discussão, né? Era tudo muito difícil, porque era na pandemia, era uma vez ia o Lauro, outra vez ia eu, e no começo a gente fez um call, lembra? A gente fez uma reunião online, porque esses sólidos eles vieram realmente da ilha. Mas quando você recebeu, você quis mexer neles. Isso, teve essa história. Primeiro encontro, recebi o material, não tinha conversado com a Lina, vi um monte de sólido, eu falei, eu vou mexer, sou colorista, comecei a alterar as cores. Ela falou, Henrique, tá estranho essas cores, não era bem assim. E a gente voltou, e aí só trabalhou, na verdade, nos excessos, né? O que tinha um pouco mais acima, de deixar dentro dos... Achou algumas cores que estavam ali indicadas, ou a troca, mas né? não estava... Lembra, tinha um azul, que foi super difícil de achar, enfim, achou-se. Mas a questão dos sólidos, para mim, era importante que fossem sólidos, porque eu não queria interferir. É louco, né? Porque o sólido é a maior interferência possível. Mas eu não queria desenhar em cima, daí eu queria um sólido. Como é sólida a cor dele? Ele joga sólidos na cara das pessoas. Né? Ele vai com o sólido. O trabalho inteiro dele é muito em cima dessas cores, né? Que é o sucesso e que é a prisão. Né? Então, era meio trazer isso para o filme, que o filme também jogasse esses sólidos. E eu me lembro que você fez uma coisa linda, era super bonito. Você desenhou, principalmente na montanha-russa. Foi. Isso, teve esse desenho. Um desenho e tal. E aí a gente fez uma reunião e jogamos o desenho fora. Foi. Mas eu lembro de uma coisa que eu não percebi, foi no automático do colorista. No começo, quando você usa as cores primárias, né, tem muito a presença do azul, do vermelho, do amarelo, a minha tendência foi deixar aquilo mais elegante. Então, eu peguei o vermelho, eu deixei vinho, o amarelo eu deixei mostarda. É verdade, eu nem lembrava. O verde fluorescente eu deixei cian. Né? E aí eu quis trazer uma elegância, mas que não compatia com a obra dele, que ele usa muitas cores primárias. A né? obra dele tem algo de simples Isso, também, né? Exato. E aí, quando a gente voltou, fez todo sentido e foi incrível, foi bacana demais. E talvez, Lauro, a questão também que foi interessante da cor, que num primeiro momento, né, a gente pensa o cobre e como é colorido e saturado, né? Mas a ideia de que 1h30 de filme com os murais vibrantes seria insuportável também. Exato. E né, foi difícil achar também como dar uma cor para o mural e ao mesmo tempo não cair nesse lugar do saturado.
Mas a gente deu uma certa restaurada nos painéis, né? O Henrique teve que trabalhar fazendo máscaras de cores, tal. A gente recuperou um pouco cores que já tinham desaparecido. E painéis foram recuperados também pela DOT, né? A gente tinha efeitos, porque tem painéis que o Senna, que depois ele restaurou. E aí eu falei, Cobra, mas eu já restaurei no filme, já está pronto. Ele depois restaurou alguns murais que para ele eram muito importantes. O Niemeyer, ele é um dos 3 murais que ele mais gosta. Para ele é muito importante, porque representa uma ascensão dele, pintar na Avenida Paulista, aquele mural tem uma importância para ele. E o Niemeyer já estava muito desbotado, então teve também teve o trabalho, né, aqui da marcação né, de luz e cor, mas teve também efeito para restaurar alguns painéis e outros que estão detonados e que são bonitos detonados e que acabam cumprindo uma função narrativa até por estarem detonados. Vocês restauraram todos ou mantiveram esses detonados? Alguns? Não, tem detonados que estão aí bem detonados. Tá mas tem alguns que estão restaurados. A escadaria, as bailarinas, a gente teve que restaurar um pouquinho a escada. O Senna, o Niemeyer, são murais que a gente teve que dar uma arrumada no filme. Lauro, quer falar um pouco da cor também? Do que foi pensado? Acho que está bom. Só aproveitando, Mara, essa deixa da Alina, isso também é muito importante para o processo de correção. Como que a gente entende a resposta do público em relação ao cansaço visual, né? E aí, de novo, retoma a importância dessa cor mais nublada e mais azulada. Ela acaba sendo o nosso café, né, para sabores. A gente toma um café, dá uma limpada nos olhos e aí volta a receber uma obra. E em alguns momentos do filme, onde não houve a restauração, as obras elas continuam detonadas. Então, quando ele fala do desaparecimento da obra, até em momentos mais tristes, a gente não trouxe tanto, Laura e eu, a saturação das cores. Então, a gente entendeu a narrativa do filme para entender qual que é o momento que daria para trazer. Não seria um filme uniforme, igual, como se ele tivesse acabado de pintar todas as obras, né? E até alguma variação, uma pequena variação da câmera ou do local, da luz do país que ele estava, a gente também respeitou, sem que, de novo, padronizasse como um todo. Então, isso ajudou a gente a não criar um filme cansativo visualmente em 1h40 de filme, né? 1h30. Isso foi um processo bacana também ao longo da correção na pandemia. E tem um retrato muito lindo da cidade também, né? Como foi fotografar essa cidade, Lauro? Não, acho que o filme mostra, para mim, é um filme muito revelador de São Paulo, né? Quer dizer, acho que ele tem um percurso da conquista da cidade pelo Cobra, quer dizer, desde aquele plano atravessando a ponte até o Niemeyer na Paulista, feito a Alina falou. Acho que a gente consegue captar São Paulo e aí como o Cobra está dentro de São Paulo. Acho que foi por aí. Lina, essa imagem aérea que o Lauro falou realmente é muito bonito, né? Essa São Paulo aérea. Fala um pouquinho como você pensou isso, dos drones, se você pensou antes ou foi durante o processo? Não, quando a gente saiu para fazer as 12 diárias, né, aí a gente dividiu algumas coisas. Na verdade, Lauro, a maioria dos murais, eu diria 80%, 90%, a gente filmou de todos os jeitos, né? Tem a bicicleta, tem a câmera no tripé ou algum movimento e tem o drone. Sim. Então está filmado de várias maneiras, porque às vezes a bicicleta passa num mural que você depois vê no drone, ou que você viu no drone e a bicicleta terminou de passar. Então a gente meio que cobriu assim, bem. Eu me lembro uma coisa que você me brifou. Você tinha acabado de usar drone no fotografação e faltava fazer um plano, lembra que você ficou com um plano para o fim? E você falou assim, Lina, é muito difícil. Porque para o drone repetir o take, não necessariamente a gente consegue, né? Então, nós tínhamos drone A e drone B. O drone A era um drone que tinha 2 pessoas e que era mais fácil de decupar. Eu decupava e a gente executava exatamente, era milimétrico. E tinha um drone B que era mais livre, né?
que, enfim, não fazia a sequência de planos já decupados de alguns murais. Mas os murais estão cobertos por nessas 3 instâncias: o lauro, a bicicleta e o drone. Então, Pedro, quer falar mais alguma coisa? Não, só falar uma coisa sobre essa questão da cidade no filme, em termos do som, que o som da cidade, ele está lá, mas ele aparece pouco, ele tá bem baixo, assim. E acho que isso é uma decisão que, assim, se você tivesse o filme, como a cidade está o tempo inteiro aparecendo no filme, se você tivesse aquele som de bafo, de trânsito, o tempo inteiro, ia ficar super cansativo para o ouvido, né? Então, essa decisão de deixar esses ambientes da cidade lá bem baixinhos, tal, eles estão lá também para não ficar mudo, né? Mas sem saturar o ouvido, e aí dar destaque, né, aquilo que eu já falei, de dar destaque aos sons específicos em alguns lugares e tal. Tem um plano que foi bem legal, a construção de desenho de som que a gente fez, que foi aquele que eu não sei que parte da cidade que é, mas aqui tem um plano bem de drone da cidade, bem aberto, e foca num mural que é um retrato de São Paulo antiga, né, que tem uns carros antigos e tal. Então, a gente fez essa transição para ter um som de calhambeque, enfim, né, um sino de uma igreja, de uma São Paulo de antigamente, e depois voltar para a cidade atual, né? Enfim. E acho que você fez lindamente, você ficou lindo aqui. Obrigado. Então, vamos abrir agora para debate. E se vocês quiserem fazer pergunta para o Lauro, ele vai ter que sair em 10 minutos. Então, façam primeiro para o Lauro. E já tem aí um esquema de... Tem, Carlão, para fazer pergunta do público? Acho que não, acho que é esse. Tá, então eu vou passar aqui uma... Não, a gente pode usar isso para responder. Passa esse microfone. Nós aqui, ó. Isso aqui. E eu só vou pedir, se alguém perguntar fora do microfone, para vocês repetirem a pergunta. Tá bom, Lina? Se alguém perguntar fora do microfone, eu aqui, ó, lá de cá. Se alguém perguntar fora do microfone, vocês repetem a pergunta na gravação, tá bom? Bom, se alguém quiser fazer pergunta, me avisem que eu levo o microfone. Espera aí que tem um aqui. Espera aí, já vai. Tudo bom? Meu nome é Iago. Eu queria fazer uma pergunta mais em relação ao som, porque, bom, vocês comentaram que é uma coisa mais minimalista, que tem algumas partes que vocês, né, que tem esse destaque maior para alguns elementos. Eu queria entender, por exemplo, como o exemplo do Ibirapuera que você deu, quando passa a pomba na frente, por exemplo, essa motivação de destacar alguns elementos a menos, né, para abrir espaço para algumas coisas mais específicas, como que foi motivado isso, se é mais especificamente, por exemplo, pelo que aparece em tela, como a pomba, o sino da igreja, os carros do mural, ou se é uma coisa, às vezes, mais de tirar um pouco do lugar que você está e, enfim, por aí, sabe? E porque também o silêncio ele é muito forte. Acho que ele contrabalanceia muito, é muito importante também em momentos não só para destacar som, mas realmente em momentos que está 100% silêncio. E, enfim, como que foi essa motivação e para você entender melhor onde vai vir, onde não vai vir, qual que é melhor fazer, qual não é melhor, e por aí vai. Tá legal a pampa. Uhum. Então, eu acho que essa escolha desses sons, ela é muito baseada assim, como eu falei, né, você tem pouco o som ambiente geral da imagem e aí o que tem naquela imagem que merece, que poderia ter um destaque sonoro ali, né?
E, às vezes, também sons que são meio que fios condutores na narrativa. Por exemplo, os trens, que aparecem bastante, né? Então, a gente destaca esse trem no som, porque ele é meio que um fio condutor, ele tem a ver com a história do grafite em Nova York, dos caras que, né, faziam os grafites nos vagões do metrô. Ele fala sobre isso no filme, né? Tem imagens dele em Nova York, dentro do metrô e tal. E, enfim, você também pensou bastante nisso, né, Lina? Mas é engraçado, é muito natural, até porque eu e o Pedro, a gente trabalha juntos há mais de 20 anos, então a imagem chega lá e o Pedro já sabe, não vou pôr muita pista de ambiente, tá? Tem essa história, uma carrocinha só passando lá no fundo, tal, não é? A gente meio que já, o Mustang, por exemplo, o Mustang não tinha som, eu falei, puxa, Pedro. Aí o Pedro veio. Eu exagerei. Não, ficou bom, eu gosto do Mustang daquele jeito. Não, mas acho que a primeira que eu fiz estava muito cheio de coisa. Então, aí a Lina chegou, calma, vamos tirar um pouquinho. Então. Aí a gente deu uma se segurada na onda. Assim, Assim, é um momento muito legal. Eu acho o som, é engraçado, o som é numa hora que parece que o pior já passou, sabe? Assim, porque nós ainda estamos ali na batalha. Aí, quando você chega no som... Mas chega e valoriza a imagem. Eu sempre acho que o som valoriza a imagem. E acho que vocês fizeram um casamento ótimo com as imagens. Mas, Lauro, tem contribuições, essa coisa da luz que você jogou lá é fascinante. Tem contribuições extraordinárias que são básicas e que aí é meio uma construção, né? Um processo muito legal, divertido, porque uma coisinha leva a outra, e, enfim. E eu acho que ali no estúdio, para mim, se definiu o filme. Interessante, porque mesmo aquele momento das cores, e por mais soturno que fosse o relato do Cobra, aquelas cores também me impactaram muito. Eu sou muito grata àquilo. Acho que aquilo foi, não sei, me abriu um horizonte ali muito, enfim, até inesperado. Eu não achei que o estúdio, sabe? E era uma coisa tão sóbria, lembra? O nosso fundo cinza, a gente queria pouca interferência, a gente não queria cor lá dentro. Porque a obra toda já é tão colorida, a gente queria, né, um setup mais calmo, mais neutro. E, de repente, essas cores entraram com uma sutileza ainda nesse lugar, ainda que sombrio, mas com as cores, como se as cores estivessem também na insônia. Então, assim, é um jogo, e as coisas vão acontecendo. Não sei se a posteriori tem uma explicação tão cartesiana. Tem, no fim, um conceito que a gente meio abraça e vai seguindo. E talvez aqui a grande questão fosse ser fiel ao Cobra. E o Cobra é esta pessoa que está aí. Pelo menos fizemos nossos melhores esforços para não interferir tanto e simplesmente seguir o que ele nos contou. Alô? Lauro, pessoal, eu queria saber um pouco mais sobre o momento do estúdio, porque eu entendo que no começo do filme vocês não sabiam bem como queriam construir, mas, ao mesmo tempo, tem uma coragem de fazer já um croma, de já colocar um sky panel colorido, de colocar, de repente, de um dos lados, um painel colorido. E, no fundo, né, eu morro de medo de colocar um croma e depois não saber o que vai ser colocado lá e de repente, eu ilumino de um jeito e, no fundo, depois vem um croma completamente diferente do que eu tinha imaginado, que pode estragar tudo. Então, como é que você constrói essa parte que ainda é tão incipiente que depois vai pautar todo o resto do filme? Como foi essa criação, esse momento, e como é que foi a decisão desse croma e das intervenções que foram feitas depois? Não, primeiro você completa. Vai. Não, eu acho que, na verdade, a minha impressão é que a gente já tinha alguma intuição de caminhos. Quer dizer, pela minha lembrança,
a gente já... Acho que a Lina propôs uma abordagem que deixasse isso aberto, quer dizer, a possibilidade. A gente talvez não tivesse a noção de até onde isso iria, vamos dizer assim. Mas assim, o terreno foi preparado para que aquilo pudesse acontecer. Quer dizer, então não é, quer dizer, a ousadia até um certo ponto tinha um norte. Eu acho que, nesse sentido, também filmar com Lauro me deu muita segurança, porque ele contou, né, a história. Eu fui até meio encabulada propor a ele fazer esse filme, que não era o filme que a gente tinha conversado, né? E foi isso mesmo. Falei, não sei se você quer fazer, Lauro, é um documentário, baixo orçamento, não sei se... E o Lauro generosamente abraçou. E aqui tem um rigor muito grande, que me ajudou muito, porque o estúdio, bem ou mal, a gente ficava pensando, lembra, as partes e tal. E também não é uma engenharia exata, mas eu acho que ali realmente queria te agradecer, porque é interessante, né? Cada gesto é importante, né? Eu fico um pouco assim, fala-se da direção e tal, mas a direção ela vai acontecendo conforme a fotografia vai acontecendo também, conforme o som vai acontecendo. Enfim, e aqui tem, né, a própria marcação de luz foi revelando coisas, enfim. Então, eu acho que o rigor do Lauro nos ajudou muito no estúdio, porque a gente dividiu em 4 partes, bem ou mal. A gente estava com essa... Você verbalizou exatamente a nossa preocupação. Que horas põe esse croma? Meu Deus, e se puser muito croma, depois que eu vou ficar com esse cara recortado o filme inteiro, né? E a gente pôs num momento que tinha uma divisão de assunto, que acabou funcionando, e ainda assim tem coisas que não aconteceram assim. O Captonê, por exemplo, que eu acho que é uma imagem que aparece lá atrás, e que é muito importante, é fundamental, porque é o pai, tá ali é o nervo de tudo, né? Eu fui entender na montagem o que era Captonê. Fui no Google. Ele falava Captonê, Mara, desculpa, eu não sabia o que era Captonê. Fui no Google e falei, meu Deus, quando eu vi o que era o Captonê, é isso, é o sofá, é o padrão. Ali me caiu uma ficha. Eu falei, nós vamos ter que mexer nesse fundo. Mas não tem croma nesse, mas vai ter que pôr um Captonê sem croma. Então, assim, não é uma engenharia exata, né? Mas tinha um planejamento, e que eu acho que foi muito rigoroso ali para o estúdio. E um domínio do Lauro que dá uma tremenda calma para fazer tudo. E eu acho que isso ajudou demais o filme. Aquele primeiro passo, sabe, no estúdio ali foi fundamental. Porque depois tem as minhas loucuras, a bicicleta e tal, que eu tinha vergonha. Eu fiquei com insônia para te anunciar a bicicleta. Falei, o homem vai me matar, que GoPro numa bicicleta, quer dizer. E você não, os primeiros testes eram desgostosos mesmo, né? Porque é uma imagem muito michuruca e tal, não é? Ela é muito, você não tem muito controle e tal. Mas depois a gente foi também achando, lembra, até um certo rigor ali, uma maneira de usar aquilo que na montagem rendeu muito. Então são apostas que a gente vai se ajudando, descobrindo. E eu acho que aqui eu tive muita sorte, né? Porque a gente meio que foi descobrindo também o filme. A bicicleta é outro fio condutor do filme, da narrativa, e que tem esse destaque do som, né? Aliás, do Foley, muito bem feito. E foi o Pedro falou, porque a gente gravou e tal, mas estava ruinzinho, né? E aí falou, era um som de arquivo lá. E tal, foi feito o Foley da bicicleta. Eu falei, não, vamos fazer um Foley específico. Aí falamos com o Kiko Ferraz e o Felipe Burger lá em Porto Alegre. E aí decupei para ele todos os pontos que precisava, tá? E eles fizeram esse Foley lindo aí, e que também dá um super destaque para aquela bicicleta, né? Ela vira um personagem mesmo do filme. Já né? Mas destaca. Mais perguntas? Gente, eu vou pedir 1000 desculpas, mas eu preciso sair correndo.
eu calculei mal o meu tempo e eu tenho que buscar uma filha. Eu peço mil desculpas aqui, gente. Obrigada, Lauro. Boa noite. Vocês acabaram de falar sobre uma pergunta que eu ia fazer. Eu acho que vocês deram uma leve introdução sobre. Primeiramente, que dar os parabéns sobre o uso da cor, né, como ferramenta. Eu acho que fez, pelo menos para mim, fez todo sentido. E em algum momento do filme eu tive a mesma impressão também, que ele usava as cores muito quentes e tinha esse contraste. Então, parabéns pela... Acho que foi uma ótima ideia, conduziu muito bem. Faz todo sentido com quem é o Cobra, o que foi passado para a gente. Então, acho que acertaram muito, parabéns. Eu queria entender um pouco mais, vocês acabaram de falar um pouco assim, mas se pudesse aprofundar um pouco mais, que eu percebo que a bicicleta é um ponto de vista que vocês escolheram, e ela passa pelo todo o arco narrativo, né, desde o começo ao fim do filme. E por que usar esse ponto de vista, né? De onde veio essa ideia? O que vocês buscavam que o espectador sentisse nesse processo do filme? Pudesse falar um pouquinho mais, por favor? A bicicleta, para mim, surgiu como um passeio dele por ele mesmo. Ele tem os murais, né? Genial é andar de bike e tal. Ele tem uma coisa com bicicleta, enfim, ele já pintou várias. E eu achei que seria um passeio meio nesse lugar de um pouco de sonho e insônia. E é um passeio dele pelas obras dele, e no fim é ele na bicicleta chegando na escola, que, enfim, que ele ressignifica essa escola de onde ele foi expulso, ele volta para lá. E ele chega lá de bicicleta. Então, essa bicicleta estava planejada já, era uma espécie de roteiro já. Então, tinha que filmar ela, inclusive com o bracinho ali, né, com a manguinha dele e tal. Era uma brincadeira. E sabíamos, e estava decupado, e a gente teria ele depois chegando de bicicleta. Então, foi meio uma parte pouco documental, mais ficcional. Mas... Boa noite, meu nome é Marcos, parabéns à equipe aí pela obra. Vou fazer 2 perguntas pontuais aqui pelo avançar da hora, né? Primeiro, eu queria saber em que momento surgiu a ideia daquela cena do ônibus museu ali, aquela transição, e a poesia da estrada escura, né? O Lauro foi embora, mas eu queria saber se foi usado um voal, alguma coisa nesse sentido ali, talvez alguém aí da mesa possa me responder. O ônibus era uma instalação dele, ele estava com essa instalação, que era um ônibus com as obras que ele deixava parado e que as pessoas entravam e viam as obras e saíam, e no fundinho do ônibus projetavam um filminho com ele. Eu fiquei pensando como filmar o ônibus, e aí eu entendi que depois que ele chegava de bicicleta, ele ia ter que pegar um ônibus para se mexer. E aí eu filmei ele pegando no ponto e entrando no ônibus, que é o ônibus dele mesmo. Então, aquilo é uma obra dele, na verdade. Aquele ônibus é uma obra dele que acabou rendendo também o filme ali, onde ele mesmo se vê e tal. Então, também é uma circunstância que esse ônibus estava montado na época que eu estava filmando. Não foi nas 12 diárias, foi uma diária depois. E eu realmente tinha um dilema de como filmar. Era uma obra dele e eu queria filmar. Eu não sabia muito como filmar, de fora não era muito interessante, de dentro também não, e a gente combinou dele entrar no ônibus. E aquilo monta com ele pegando o ônibus. E aí fez o plano dele pegando o ônibus. É isso. Desculpa a outra pergunta. Então, a noturna, no fim, foi uma diária noturna, a estrada, que eu já sabia que seria importante na estrutura do filme, porque é essa ideia desse lugar sombrio, né? Quando o Lauro falou do David Lynch, na verdade o David Lynch tem a estrada, né? A Estrada Perdida, que era referência de imagem, mas o que mais me inspirou era um documentário sobre o David Lynch, que era só ele falando, que é a estrutura do filme, que é só um cara falando. Então, eu meio que emprestei essa estrutura e
quando ele fala tanto da insônia, e eu entendo que a insônia é o lugar de onde a história será contada, eu fiquei pensando como filmar a insônia. E, para mim, a insônia aí veio a Estrada Escura. E a gente foi fazer essa filmagem, e ele tem o maior mural dele, que é o recorde, é o Guinness, né, de maior mural do mundo, que é na estrada, né? Então, a estrada, no final, ela vai chegar num lugar que é o maior mural, né? Digamos assim, a estrada tem até ela é um ponto de encontro, no final das contas, que ele se reconcilia com o pai. E a gente filmou com a C300 essa estrada. Era um grip no carro, que eu queria a faixa no chão, mas também com GoPros presas no carro. Então, de novo, tem a praga da GoPro, não é? E tem a nossa C300, que a Fernanda fez para filmar o chão, tá? Que a gente tem, que são aqueles planos de estrada. E a Fernanda Tanaka também fez o plano do mural, de dentro do carro. E numa dessas duas câmeras foi usado um voal, alguma coisa na frente? Nada? Porque parecia que tinha alguma coisa, uma névoa. Não. Tem um plano que está com a velocidade alterada, tem mexidas na montagem, eu mexi em cor, eu manipulei muito os planos, né? A gente mexeu muito nos planos, porque também é difícil pintar o preto, né? O escuro. Você não consegue muito jogar cor e tal. Então, eles estão muito mexidos na montagem, mas eles não foram filmados, eles foram filmados flat. Não tem nada. Tá, joia. Obrigado. Quer falar um pouco como foi? Aproveitando essa da estrada, que foi bacana, como tem o uso da C300 e da GoPro, tinha uma diferença muito grande de latitude, de textura da imagem, né? E a GoPro ela veio muito ruidosa por conta da subexposição ali da estrada. E quando a gente fez a limpeza do ruído da GoPro, a imagem ficou totalmente porcelanada, né? Ficou plastificada. E não estava funcionando, e qualquer manipulação que eu fizesse na GoPro, eu teria que estender a C300. Então, ali a gente fez um trabalho de tirar um pouco a definição da imagem, em detalhes de mid-tone ali, mas a gente aplicou um grão de 35 digital. Então, a gente tentou fechar essa textura para que não ficasse plastificado, mas que não tivesse um ruído de subexposição, né? E mais a manipulação que a gente fez. Então, tem algumas sequências, né, Lina, que não tem como pintar o preto, mas as faixas e as luzes dos carros, elas estão tingidas, né? Então, funciona super. Mas acho que tem um pouquinho dessa textura do grão de 35 que a gente colocou só nas diurnas. Ali funcionou bacana, dá um pouquinho dessa textura diferenciada. E eu filmei também mexendo na velocidade, tá? Nem tudo está filmado 24, tem mexidas. Primeiro, Lauro já foi, né? Eu até tentei falar antes, eu queria realmente dar o parabéns para a equipe toda, porque é impressionante como o filme conversa com toda a equipe técnica, e ele é totalmente associativo, né? Eu queria até começar assim, já que vocês falaram desse mural na Castelo Branco, né? Como foi interessante vocês filmarem ele à noite, né? Porque ele não é triste, ele é alegre. Eu passo sempre por lá, porque eu vou, enfim, a cidade que meu irmão mora, e que eu fico lá bastante, e vocês acharam uma forma perfeita de filmar, ainda mais que é do momento da história do pai, né, que você falou, e tudo, e ficou ali e falei, nossa, eu nunca vi essa imagem à noite, né, como ela é diferente. E o filme todo é muito associativo, né? Eu posso estar errada, mas eu tinha a impressão que, às vezes, o som entrava um pouco antes da imagem que era a próxima. Você não fica pensando, eu não assisto o filme pensando, né? Eu assisto vendo, sentindo o filme, né? E que vocês conseguiram realmente fazer um autorretrato da pessoa, que o título é absolutamente perfeito, porque nada parece manipulado, é super respeitoso com ele, né? E você falou
aquela parte que você... Eu esqueci o nome do Capitonet. Capitonet, que também os quadrados, ele pinta nos quadrados, né? Ele pinta em quadrados, né? Ele falou, né? Então é tudo associativo, e o cara, acho que ele nunca esperava que ele tivesse uma repercussão tão grande, né? Foi uma construção de um talento interior, né? Ele falou uma coisa que você vê muito em artistas como Van Gogh, que é o nome do cachorro dele, né? Van Gogh, eu adorei, e que é o... Assim, se eu não fizer isso, eu morro. E isso é muito forte, né? Porque muitos... O Kieslowski falou isso. Ele parou de filmar, ele falou, esse é meu último filme. E morreu. Assim, eu falei, nossa, como que o Kieslowski não vai filmar mais? Era o meu diretor favorito. Aos 53 anos, ele falou, não vou mais filmar. E pronto. Aí eu falei, agora, quem é meu diretor favorito? Né? Quem que eu vou esperar o filme? E é isso, eu fiquei muito impressionada com a naturalidade dele, com o final, né? Como uma criança traz esperança, né? Na vida, né? Da pessoa, e aí iluminou, o filme iluminou no final, e as crianças que pintaram o mural, que é um prenúncio de que eles também podem ser como o Cobra, né? Que é a escola que ele foi expulso, como a Lina falou. E é muito interessante como isso é o tempo todo associativo. E outra coisa, o tiro, né? O pombo, o som do pombo. Por que esse som é alto? E os tiros são altos. Eu não sei de quem foi a ideia dos tiros, mas assim, você eu, pelo menos, saio daquele torpor de estar conhecendo um autorretrato que ele fez realmente um autorretrato. Vocês fizeram o autorretrato dele. Ele não queria fazer o autorretrato, mas foi feito. Assim, ele está assim exposto, cru, para a câmera, para a Lina, né? É impressionante, Lina, o que você conseguiu entrar na alma da pessoa, e a pessoa que está sempre no silêncio. Ele falou que ele não tem amigos, que ele é do silêncio, e vocês usaram o silêncio e, às vezes, o tiro me assustava. Toda hora eu assustava com o tiro. Eu falei, o que tem esse tiro? Por que entre esse tiro? Depois ele tem um mural contra as armas, e aí ele fala dos animais, aí vê aquele cachorro, que é ponto de vista do cachorro, né, o tempo todo. Uma coisa linda, assim. Então, eu fiquei muito emocionada, assim, mas muito emocionada, porque é associativo, e a montagem da Lina é primorosa, assim, é uma coisa assim muito diferente, né, como a maioria das coisas que você faz, e me remete um pouco à obra da sua mãe também, sabe? A montagem, aquela coisa minimalista, com assim, parece, não vou saber usar a palavra certa, mas me lembra muito a obra das... Acho que é genético, né? Tudo que a gente faz também é genético, né? Enfim, é isso. Eu gostei muito. Parabéns, assim. Não sei de quem foi a ideia do tiro, mas assim, o tiro, a pomba são assim, é estranho, é estranho. É coisa do carro também, né? Eu quero perguntar outra coisa. Primeiro, assim, a coisa do carro, que você colocou o som, e o Cobra tem muita... eu conheço o Cobra, claro, mas eu sempre conheço os olhos, as pessoas. É tudo muito lindo o que vocês fizeram. Mas ele tem muito essa coisa com o transporte, né? Você vai fazer uma instalação num ônibus, assim, é muito legal. E o Mustang? O que aconteceu com o Mustang? A pergunta que não quer calar, né? Enfim... É isso, gente. Eu vou parar de falar, fiquei muito emocionada. Muito obrigada pelo sábado à noite. Mais alguma pergunta? Carlão, como estamos de horário? Só falar do tiro aqui. Sim. Que o tiro já veio da montagem do desenho da Lina, mas aí eu trabalhei em cima, coloquei outro som e tal.
E a Lina me fez botar no volume mais alto, tecnicamente possível. Assim. Por isso que dá o susto. É bom, porque se tiver alguém dormindo, acorda, né? É um recurso da gente. Estratégias. Temos aqui a última. Olá, boa noite. Meu nome é Natália, sou ucraniana, então desculpa por meu português, mas estou tentando e gosto muito, muito do Brasil. Então eu agradeço também por essa noite de sábado, porque estou público muito simples aqui. Não tenho nenhuma, tipo, entendo nada, nem na som, nem nas cores, mas eu só queria compartilhar com vocês que a arte é uma coisa tão maravilhosa, porque traz alguma coisa para cada pessoa. Por exemplo, para mim, como ucraniano, você sabe, né, o que está acontecendo agora, né, na guerra na Ucrânia. Para mim, tiras trazeram outras coisas. Para mim, como pessoa que mora aqui em São Paulo já quase 2 anos, eu amo essa cidade porque é muito parecido com Kiev, por exemplo, muito movimentado, mas eu amo a arte do Eduardo, porque eu encontro cada vez, como o pessoal está dizendo, né, é parte da nossa vida. E eu senti como parte desse cinema, agora, quando eu vou ver mural do Eduardo, vai fazer mais sentido. E para mim, sentido na vida é muito importante. E para mim também foi história linda da pessoa, da alma linda, porque eu tenho muito em comum com o que ele está pensando. Então eu só queria agradecer e queria perguntar para a Celina como você criou esse, como dizer, tipo ambiente, porque ele parece ser uma pessoa modesto. Não sei, porque ele compartilhou muitas coisas que mostram ele como pessoa simples, mas com talento imenso, eu entendo, mas ele tem impacto para muitas pessoas, como ele traz esse. E, às vezes, a pessoa que está no público é muito difícil falar sobre as coisas que ele tem, ele compartilhou muitas coisas. Então, parabéns, obrigada a você por essa... E toda a equipe, que muitos nomes lá na lista. Então, muito obrigada. Como você criou isso? Como você falou? Mas eu acho que isso é mérito da obra. Eu acho que ele é uma pessoa muito íntegra, muito íntegra. Eu acho que a gente conviveu razoavelmente por 1 ano antes de gravar, mas ele é aquilo que vocês estão vendo, inclusive nos momentos de dificuldade, quando ele diz, é difícil para mim estar falando aqui. Então, eu acho que houve ali, talvez, no estúdio ali, a gente conseguirmos ser transparentes um com o outro. Eu não acho que é exatamente, não é. Aconteceu dessa forma muito pela generosidade dele e pela coragem dele também, que se lançou ali. Então, eu sempre agradeço ao Cobra. Eu acho que devo muito a ele. O filme é muito ele. E ele pintou, não sei se você viu o mural com o artista ucraniano. Sim, na verdade essa é uma das ideias, porque eu estou aqui por acaso porque ontem eu vi no Instagram dela o post. Eu estava, então é interessante. E é bem bonito. Ele fez, são 2 murais. Isso. Tenho orgulho dessa que ele a paz. Fez colaboração. Tá. Bacana te ouvir. Diretamente da Ucrânia. Catinha capitonê, quando é losango, e botonê, quando é quadrado. Tá? A diretora de arte aqui fala. Porque ele usa o losango. Só estou brincando aqui. Mas o padrão dele é o losango, é o capitonê. É o capitonê. O botonê é mais o quadriculado, que acho que você falou dali, que é o método dele, né, para fazer uma pintura grande. Não, mas então... Obrigada, Pedro. Não, eu só era piadinha. Então, obrigada, Lina. Muito legal esse debate. Obrigada, Pedro. E Henrique, muito bacana. Obrigada a vocês. E obrigada ao público e a ABC e Cinemateca. ABC.
Só um minuto. Ai, não. A Dani tinha me passado para eu ler e para que a gente divulgue cada vez mais essas sessões ABC que acontecem mensalmente agora, Carlão, e bimestral, mas não faz um mês. Mas, enfim, eu estava pensando nisso agora. Mas essas sessões ABC é algo muito precioso que a gente tem a Cinemateca, a gente poder ver os filmes, a gente poder discutir com a equipe. Então, divulguem e vamos tratar com muito carinho esse espaço. Obrigada por todos. Pedro, vem cá. Eu gostei das suas sensações, respostas. Adorei. Que legal. Você não acha que a Lina tem a cara da Lina? Acabou de sair do forno. Nossa, eu adoro. Sim, a Lina conhece. Vocês gostaram? Eu estava falando que eu queria ser mais próxima desse momento, né, de civilização. Muito legal. Eu falei. Desses livros, se eu sentei ao lado de arte mais de 4 vezes, não tem. E isso, às vezes, eu acho que está lá porque tem um motivo. Que foi o que eu fiz, por exemplo, com o aeroporto na exposições. Eu fui eu não ouvi a diretora de arte me falando por que não coloca as coisas. Que é para não sinto como diretor. Eu recebo já no telefone do diretor, fotógrafo, Será que isso lá começa a ter uma coisa lá, vou fazer agora? Essas trocas. Legal, você explica o som também. Que assim, é mais distante, né? Porque aqui é da mesma coisa. Mas, será que você vai pensar no visual? Audiovisual. Assim, uma imagem, nua, a gente sabe isso é aquela imagem. E às vezes constrói a imagem. Sim. Tem aquela coisa do cidadão Kane, né, que o Oceanos adorava fazer tudo, porque era ligado com som. Então, ele fazia um cenário que estava numa escala ali, estava só um pedestal, um negócio numa escala alta, e depois um som das pessoas andando, não é, De dar a escala do já fez o cenário de um lugar grandioso, quer dizer, só tem um pedestal. Então, constrói a imagem. Mas essa leitura que eu trouxe, eu fui depois.